Sim, é no quarto parágrafo, gente. Eu não vou ler o texto inteiro não, tá bom? Mas o quarto parágrafo começa assim. La situación del niño y del adolescente es aún, o sea, ainda, né, un reflejo de las condiciones en las que se encuentran sus familias. Aí o exercício pede assim. Nessa frase, a palavra aún, o término destacado poderia substituir-se por. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui é que, dependendo do vestibular, tem vestibulares que eles fazem as proposições em português. Então, o Enem é um deles, né? Eles pedem em português para você compreender um texto de espanhol. Então, temos vestibulares que colocam em português e temos outros que falam em espanhol. E isso faz toda a diferença, porque essa proposta aqui da questão 2, se ela estivesse escrita, o enunciado, né, da proposta, se ela estivesse escrita em português, a resposta não seria essa, seria outra. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, olha, observem que na questão 2, ela está escrita em espanhol. Portanto, quando diz a palavra aún, o término, né, que é o termo destacado, ela poderia ser substituída por qual em espanhol. Então, o aún, ele é sinônimo de todavia, lembrando que todavia significa ainda. Então, não é o mientras, só que eu queria colocar aqui para vocês, ó, na número 2, queria aproveitar para lembrar essas palavras que são essenciais, ó. Letra A está escrito mientras. Letra B está escrito al menos. Letra C, mismo. Letra D, vou colocar aqui mesmo, tá, gente, para não separar muito. Letra D, hasta. E a letra E, todavia. Por que eu me detive nessas palavras? Eu vou explicar para vocês. Porque elas são essenciais para a gente compreender os textos, né? Elas nos servem como conectores de ideias, né? Então, quando vocês vão ler um texto e precisam fazer uma interpretação, elas são essenciais para a gente não se perder. Então, mientras, gente, significa... Nós vamos ter uma aula específica dessas, mas é interessante já ir guardando, porque a gente não fica com tudo de uma vez só. Então, o mientras, na verdade, ele significa enquanto. Então, quando vocês falam, por exemplo, enquanto isso, em espanhol seria mientras tanto, tá bem? Al menos é pelo menos, acho que aí não tem muita diferença. Mismo é o mesmo. E hasta, esse aqui é importante. Hasta significa até. Então, é interessante a gente saber, tá? Ele delimita tanto no tempo como no espaço. E, por último, todavia, que lembrando que significa ao aún, né? Portanto, a resposta correta é a letra E. E que em português ele indica ainda. Tá? Então, temos que ter bem claro essa questão. Todavia e aún são sinônimos em espanhol e significam em português ainda, ou seja, é um advérbio de tempo, tá?